Então, nós vamos ver nesse vídeo repercutir a fala do advogado do ex-deputado Daniel Silveira, explicando, né, resumidamente tudo o que aconteceu, e a fala, na minha opinião, a mais grave, a mais lúcida, do deputado federal Gustavo Gaia, de Goiás. Ele explica passo a passo o que aconteceu e mais. Ele explica o motivo, ele relembra o motivo para que toda essa censura fosse instalada. Por estar aqui, vou falar em português. Eu sou advogado, meu nome é Paulo Faria. Eu sou advogado de Daniel Augusto da Silveira, parlamentar, que foi que por causa de um vídeo publicado no YouTube em 16 de fevereiro de 2021, foi decretada a sua prisão em flagrante. Ele foi preso por um vídeo. Neste vídeo, ele expressou o seu pensamento, a sua liberdade de expressão, e o nosso artigo 53 da Constituição Federal, ele prevê que os parlamentares, deputados, senadores, eles são imunes por quaisquer palavras, opiniões e votos. Daniel Silveira, em 16 de fevereiro de 2021, foi, de ofício, enviado para a cadeia por causa de um vídeo, onde ele criticou ministros do Supremo, especialmente o senhor Alexandre de Moraes, e o mesmo não gostou, sem que a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, requeresse a sua prisão, ele, de ofício, mandou a Polícia Federal prender Daniel Silveira num véspera de feriado, às quase meia-noite. Absurdo, absurdo. E Daniel Silveira foi... isso foi em 16 de fevereiro de 2021. A censura no Brasil começou em 14 de março de 2019, com a portaria GP 69 do Supremo Tribunal Federal. Daniel Silveira, a partir de 16 de fevereiro de 2021, ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi julgado, ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Hoje, Daniel Silveira cumpre a pena em Bangu 8, Rio de Janeiro, em regime fechado. Qual foi o crime dele? Expressar. Olá. Ele expressou a sua opinião, a sua indignação diante da inanição e diante de uma omissão do Supremo Tribunal Federal com relação a cumprir a lei e a Constituição. O vídeo, e aqui eu não defendo o conteúdo do vídeo, mas a liberdade de expressão a qual Vossa Excelência defende, inclusive a liberdade de falar aquilo que a outra pessoa não gosta. A nossa Constituição Federal, no artigo 220, parágrafo 2º, ela veda qualquer espécie de censura, seja ela política, seja ela cultural, seja de qualquer forma. Nossa Constituição veda. Mas Daniel Silveira, ele foi, desde 2021, perseguido. Ele foi preso e condenado. E essa prisão foi ocasionada, senhor Pedro, por conta de um vídeo publicado na internet que o senhor ministro Alexandre de Moraes afirmou que aquilo ali seria um flagrante perpétuo. Aquele vídeo poderia, inclusive, ficar eternamente ali, que ele estaria cometendo aquele crime o resto da vida dele. Pois é, meus amigos, o absurdo, né? O absurdo é o ministro do STF fazer o papel do Ministério Público, né? Quando ele faz a denúncia, aí ele mesmo abre o processo, ele mesmo julga o processo, ele mesmo, né, aceita o recurso e nega,
E espero que isso tudo tenha um saldo positivo, que realmente medidas sejam tomadas, né? E tem muita gente que não foi ouvida, né? Eu não vi ninguém falando em Roberto Jefferson, né? Será que é porque ele está preso? Será que é por causa da condição de saúde dele? Então, são umas coisas assim que a gente fica por entender por que que ele não vai ser ouvido, por que que tantos outros não foram ouvidos, né? E espero que, sinceramente, que seja aberta uma CPI, que medidas sejam tomadas, que punições sejam feitas e, principalmente, que os culpados, principalmente Alexandre de Moraes, responda por impeachment. Agora, do deputado federal Gustavo Gaia, de Goiás, para mim a fala dele foi a mais concisa, a mais didática, a mais objetiva, né? Ele falou muito bem, cronologicamente, citando os fatos, inclusive citando a origem de onde tudo isso teria acontecido, o porquê de tudo isso, de toda essa censura, de toda essa repressão ter acontecido. Vamos ouvir a fala dele. Eu acho que foi ano passado, na sede da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, eu lembro que eu falei uma frase lá nessa audiência. Eu disse que as pessoas que estão aqui, por estarem aqui, eu estava no seu escritório, lá na sua sede. Nós corremos o risco agora, de sermos perseguidos no Brasil por termos vindo aqui denunciar o que está acontecendo lá. O senhor lembra disso? Eu falei que nós que estamos aqui, a partir de agora, somos alvos do STF. Desde então, Marcelo Bonatto foi colocado em um inquérito por suas palavras, sendo que ele é um deputado federal, ou seja, ele é inviolável por suas palavras. Carlos Zambelli foi decidido por uma corte aqui no Brasil que ela deveria perder o mandato dela pelas palavras dela. Um absurdo, né? Bia Kicis colocado no inquérito por causa de suas palavras. Eu colocado em inquérito por causa de minhas palavras. E muito provavelmente todos que estão aqui estão em inquéritos, não por roubar, não por desviar dinheiro público, não por cometer crimes, por nossas palavras. Nós somos parlamentares. Parlare é a nossa função. Nós temos a blindagem sagrada da Constituição de podermos falar o que nós quisermos, que somos todos agora réus por nossas palavras. Então, quando o Marcelo Bonatto disse que, pela nossa percepção, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos não faz parte da solução, mas parte do problema, eu sou obrigado a concordar com ele. Se alguma coisa tivesse sido feita desde as primeiras reuniões, talvez hoje nós não estaríamos nessa situação calamitosa, desastrosa que a gente se encontra. Com certeza. Então, eu poderia aproveitar esses 5 minutos para fazer uma defesa, explicar para o senhor todos os crimes que o STF cometeu contra mim. Eu preparei bonitinho, muito bonitinho eu preparei, mas eu não vou falar sobre mim. Eu fiz um vídeo sobre isso daqui ontem, não sei se o senhor assistiu. Assistiu? Porque 5 minutos não dá tempo. Mas eu preparei algo melhor. O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Olha aí. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. Olha a gravidade. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória. E o Alexandre de Moraes, há 6 anos, tem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. Só por uns 1 minuto aqui, Mário. E o Barroso e os ministros do STF interferem ativamente no Congresso. Quando nós tentamos e aprovamos uma lei para voto impresso, onde as leis da urna eletrônica, o voto seria impresso e cairia dentro de uma urna física, sem encostar nesse papel, o Barroso foi até o Congresso, chamou presidentes de partidos
e falou com eles, dizendo, não é para passar essa lei. Eu proíbo. Se vocês passarem essa lei, vocês serão perseguidos. Isso saiu na imprensa. Saiu na imprensa. Contra a voto impresso, Barroso busca cacique central em oposição. Alexandre de Moraes também foi lá, chamou os presidentes de partidos e falou, não é para aprovar essa lei. E ameaçou essas pessoas. E por isso nós não temos o voto impresso, que inclusive foi aprovado no Congresso. Bom, nesse dia que o Barroso, na comissão, nesse dia que o Barroso e o Alexandre de Moraes foram ao Congresso ameaçar políticos para que eles não votassem uma determinada lei, nesta reunião, senhor Vaca, nesta reunião, estava essa pessoa aqui, ó, Paulinho da Força. Essa pessoa estava sendo procurada pela Justiça Brasileira por um esquema de corrupção. Ele estava na reunião com o Barroso e Alexandre de Moraes. Ele é o presidente de partido. Um corrupto que estava sendo procurado pela Justiça. Estava na reunião com 2 ministros da Suprema Corte para impedir que o voto impresso fosse aprovado. Não encontram ele para uma citação, para uma intimação, mas encontram ele para impedir que o projeto seja aprovado na Câmara dos Deputados. Absurdo, né? Para concluir, eu estou chegando na minha conclusão, nós temos uma Suprema Corte que apenas no ano passado tomou 52 mil decisões. 52 mil decisões para 11 ministros. Isso dá 4.700 decisões por ministro no ano de 2024. Senhor Vaca, cada ministro da Suprema Corte do Brasil decidiu, ou seja, analisou, leu e decidiu 15 processos por dia. Como é possível uma pessoa, um juiz, ler, analisar, ponderar, elaborar, ouvir os 2 lados e julgar 15 processos por dia? Uma máquina, cara. Isso não existe. A Suprema Corte Brasileira atribuiu para si todas as decisões do Judiciário brasileiro. Não só a censura. E aí que está a questão. Quem reclamar disso é censurado. Recentemente eu recebi a Polícia Federal na minha casa, às 6 horas da manhã, com armas em mão. Com armas em mão, apontando para o meu filho. 6 horas da manhã, porque o Alexandre de Moraes queria pegar o meu celular e ver o que eu estava conversando com Elon Musk. Então é isso. Se emocionou, se emocionou. Que vocês façam alguma coisa e façam valer a existência dessa instituição. Porque se vocês forem esperar o Brasil virar uma Venezuela, aí o senhor vai ter que fazer igual o senhor faz agora no seu Twitter, que é fazer notas de repúdio por jornalistas que estão presos, nota de repúdio por pessoas que estão presas em ditaduras. Mas eu nunca vi o senhor fazer uma nota de repúdio para Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Fiuza, o Tavares, um jornalista português que, ao entrar no Brasil, foi impedido de entrar aqui pela Polícia Federal, pela Vicky, uma jornalista alemã que também foi detida no aeroporto. Eu nunca vi fazer uma nota de repúdio pelo Terça Livre, a maior empresa de jornalismo conservador que o Brasil já viu, que foi fechado a ofício para Alexandre de Moraes. E o Alan dos Santos, o dono dessa empresa, está foragido nos Estados Unidos com mandado de prisão. Prisão. Um jornalista famoso que falava com milhões de pessoas todos os dias. Por favor, faça alguma coisa. Dos mais diversos parlamentares, né, dos mais diversos estados, e a situação é gravíssima, é simplesmente gravíssima. Então, a pergunta que não quer calar, o que será feito? Será que vai ficar só no campo das ideias, da teoria, do pito? Oh, não faz isso não. Ou será que vai ser tomada alguma medida concreta para que os culpados sejam efetivamente punidos, né? Seja ele quem for, ministro, deputado, seja ele quem for. A gente espera, né, agora o desdobramento dessas denúncias e espera, como diz o Gaia, até onde vai dar. Será que essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos vai mostrar realmente a existência dela, o porquê que ela existe? Será que isso vai gerar algum efeito? É o que a gente espera. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Obrigado por ter chegado até aqui. E até a próxima. Valeu!